Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos a matemática e o contra-cheque. O contra-cheque, também chamado de olerite ou recibo de vencimento, é um comprovante de pagamento do salário de um trabalhador pertencente ao setor público ou privado. E esse é um dos documentos mais importantes disponibilizados pela empresa. O contra-cheque pode servir como comprovante de renda para um funcionário. Então, se você é um funcionário do setor público ou privado, você tem direito a receber o contra-cheque, seja de forma impressa ou online. Mais adiante eu vou explicar cada parte desse contra-cheque, mas antes vamos ver alguns conceitos importantes. O FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um fundo criado com o objetivo de proteger os trabalhadores demitidos sem justa causa através de uma criação de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. Todos os empregados que trabalham com carteira assinada ou têm relação de emprego regida pelas normas de consolidação das leis de trabalho, a CLT, devem receber essa verba. Quando o empregado é admitido e registrado pelo empregador, ele passa a ter uma conta vinculada para receber essa verba. Atualmente, todas as contas criadas são administradas pela Caixa Econômica Federal. Enquanto os valores estão depositados, eles são utilizados pelo governo no financiamento de projetos de habitação popular, infraestrutura urbana e saneamento básico, buscando melhorias para a população. Então, a cada mês, o seu empregador vai recolher 8% do seu salário bruto e depositar nesta conta que é vinculada à Caixa Econômica Federal. Em alguns períodos, o governo disponibiliza saques para esse FGTS. Já o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, é o responsável pelo pagamento da aposentadoria e demais benefícios aos trabalhadores brasileiros, com exceção dos servidores públicos. O INSS, então, é descontado da folha de pagamento do trabalhador, sendo, então, esse valor descontado direto do salário. O trabalhador não tem a opção de escolher ou não ser descontado esse valor. O valor do INSS é descontado de acordo com essa tabela. Esse desconto ele é feito progressivamente sobre o salário bruto, e segue até o valor da faixa salarial. Então, se uma pessoa recebe um salário bruto de 2.500, ela vai ter desconto progressivo até 12% nessa tabela. Como o cálculo do INSS é um pouco mais complicado, você pode recorrer a sites para verificar, por exemplo, se no seu contra-cheque o valor está adequado. Um exemplo é essa calculadora da Coalize, mas existem outros exemplos de calculadora que você pode encontrar aí pela internet. Basta colocar o valor do salário bruto e aí essa calculadora vai te dar o resultado do INSS. O imposto de renda é um tributo cobrado pelo governo sobre os ganhos das pessoas, como salários, aluguéis, aposentadoria, pensão, prêmios de loteria e etc. O valor é pago de acordo com a renda, e a ideia é que quem ganha mais, paga mais, e quem ganha menos, paga menos imposto. Mas poucos escapam às garras do leão, que é o mascote da Receita Federal. Muitas vezes o imposto é descontado todos os meses dos salários e de outros rendimentos, e esse é o famoso Imposto de Renda Retido na Fonte, que aparece lá como IRRF. Aqui nós temos a tabela que atualmente é utilizada para calcular, então, o imposto de renda retido na fonte. Esse é descontado diretamente da folha de pagamento do trabalhador. Para calcularmos esse imposto, são necessários 3 passos. O primeiro passo é a base de cálculo, que é feita a partir da diferença do salário bruto com o desconto do INSS. Em seguida, utilizamos esse valor para verificar em qual faixa se encontra nessa tabela. O resultado, nós aplicamos a alíquota que está na mesma linha e, por último, nós subtraímos o valor da parcela a deduzir.
Vamos entender isso com um exemplo. Suponhamos que o empregado receba 2.700 de salário bruto, ou seja, é o salário sem descontos ou benefícios, e o seu desconto de INSS é de R$ 233. Então, nós vamos fazer primeiro 2.700 menos 233. Obteremos, então, R$ 2.467. Em seguida, nós verificamos em qual faixa está nessa tabela. Nesse caso, está na segunda faixa o valor 2.467, né? Está nesse intervalo. A alíquota para esse valor é de 7,5. Então, precisamos calcular 7,5% de R$ 2.467. Lembre-se que esse D é uma multiplicação, então nós vamos fazer 7,5 vezes 2.467 e em seguida vamos dividir por 100. Encontramos como resultado 185,025. Dos 185,025, nós vamos agora subtrair a parcela a deduzir, que nesse caso, né, estava na segunda faixa, é 142,80. Encontramos como resultado 42,22 aproximadamente. Então, esse é o valor que será descontado na folha de pagamento, né, no contra-cheque do empregado. Vamos agora observar atentamente como é o contra-cheque e o que tem nesse contra-cheque. Aqui nós temos um exemplo de um contra-cheque fictício e na primeira parte, na parte de cima, vamos ter então todas as informações da empresa e do funcionário referente a cargo, a data de admissão, o período que está sendo calculado esse salário. Mais abaixo nós vamos ter alguns tópicos do contra-cheque. A descrição, que são todas as coisas que são colocadas ou tiradas desse empregador, nesse caso o salário, os impostos, benefícios e tudo mais que tivesse que ser colocado no contra-cheque para calcular o valor que essa pessoa vai receber. Na primeira linha nós temos o salário base, e nesse caso é referente a 30 dias e são recebidos por esses 30 dias trabalhados R$ 2.500. Na segunda linha nós temos o INSS, que é um desconto, e aqui a faixa é de 9%. Na terceira linha nós temos o desconto de imposto de renda já calculado, então a referência é 7,5, é a alíquota, e o desconto de R$ 29,03. Depois nós temos o total de vencimentos, que aqui é o nosso salário bruto, sem desconto e sem benefício, então R$ 2.500 de salário bruto. Depois a gente tem o total de descontos, que são todos os descontos somados. E em seguida nós temos o valor líquido, que é a diferença entre o salário bruto e os descontos. Basta você subtrair 2.500 menos 238,03, que vai encontrar o salário líquido, é o valor líquido. Esse é o valor que efetivamente vai ser depositado na conta do empregado, né? Esse é o valor que essa empregada, essa funcionária vai receber. Depois nós temos o salário base, em seguida o salário que foi calculado para o desconto do INSS, então o valor de referência ali é o 2.500. Em seguida, a base de cálculo do FGTS, que é sempre o salário bruto, e são calculados 8% sobre esse salário. Então, neste mês, o empregador vai ter que depositar R$ 200 na conta da funcionária para o FGTS, que é aquele fundo para quando acontecer uma demissão sem justa causa, por exemplo. Em seguida, nós temos a base de cálculo do imposto de renda, que é feita então subtraindo o salário bruto menos o INSS e a faixa, que é a alíquota do imposto de renda que foi calculada e gerou aqueles 29,03 a partir daqueles cálculos que nós fizemos anteriormente, né, como exemplo. Então, resumindo, se a gente quer calcular o imposto de renda retido na fonte, nós precisamos do salário bruto do empregado, do desconto do INSS, subtraímos esses valores, olhamos na tabela e calculamos a alíquota. Em seguida, subtraímos a parcela a deduzir e aí teremos o valor que será descontado lá no contra-cheque.